Partida importantíssima para o Flamengo, onde enfrentaremos hoje o atual líder do nosso grupo, o Bolívar, no estádio dos caras, na altitude, um jogo bem difícil, bem complexo. E para quem está duvidando da capacidade do Flamengo, o time não é ruim. Pelo que eu tenho visto aí, o Flamengo deve vir com Rossi no gol, lateral direito Wesley, lateral esquerdo o Vinha. A dupla de zaga será Fabrício Bruno e provavelmente teremos aí o Davi Luiz. Os volantes, provavelmente teremos Igor Jesus com um De La Cruz e o Vitor Hugo na função do Arrascaeta. Pela esquerda, novamente Bruno Henrique. Centroavante, Lohan, é bem possível que seja o Lohan. E na ponta direita, o Luiz Araújo. Eu acredito que ele deva jogar. Vamos ver se tem condições de jogo. Então, assim, não é um time ruim, senhoras e senhores. Não é um time que faria um vexame, não é um time que faz com que o torcedor do Flamengo fique preocupado. Mas com toda certeza o Vitor Hugo não é o Arrascaeta, com toda certeza o Igor Jesus não é o Pulgar, com toda certeza o Davi Luiz não é o Léo Pereira e o Lohan, por mais capacitado que seja, por mais promissor que seja, não chega aos pés do Pedro, nem mesmo do Gabigol, que também está suspenso. Então é um Flamengo que do meio para frente me preocupa bastante, tem uma deficiência claríssima com relação à zaga no lado esquerdo do Davi Luiz, porque vamos parar para pensar o seguinte: é um jogo na altitude, logo é um jogo que exige muito do físico, da capacidade cardiovascular do seu atleta. E o Davi Luiz é um senhor de idade, né, meus amigos? Ele não é mais nenhum jovem jogador. Então não vai ser fácil essa transição e essa recomposição defensiva do Flamengo, haja vista que o Davi Luiz ele tem aqueles insights de volante, de atacante, que ele corre o campo todo, vai lá pro ataque. E quando você vê, o Davi Luiz está lá do lado do Lohan, do Pedro, do Gabigol, e ele tem que voltar correndo a 4.000 metros de altura, coisa que ele não vai conseguir, a não ser que alguém dê um cilindro de oxigênio para ele. Só que pelas regras do futebol, não é possível jogar com um cilindro de oxigênio. Então o Davi Luiz, ou ele vai ter que conter esse ímpeto atacante dele, ou o Flamengo vai ter um grande problema pelo lado esquerdo da sua zaga. O Tite, não estou entendendo qual é o objetivo disso. Ele diz que tem um controle de carga com relação ao Pedro, ao Arrascaeta, também com relação aos demais jogadores que foram poupados, mas ele está colocando em xeque a possibilidade que ele tem de vencer o principal adversário nessa fase de grupo e se tornar o líder. Só para esclarecer, o Flamengo está a 2 pontos do Bolívar. Automaticamente, se ganhar, faz 3 pontos e passa o Bolívar, assumindo a liderança do seu grupo. Entretanto, caso ele perca, o que acontece é a distância de 2 aumenta para 5 pontos. E aí a coisa fica mais complicada do Flamengo ser primeiro colocado. Eu não preciso explicar para você, amante do Flamengo e do futebol, que ser o primeiro colocado na fase de grupos da Libertadores faz com que você na fase do mata-mata, ou seja, oitavas, quartas, semi e final, tenha aí o benefício de jogar em casa. Perdão, afinal você joga com um mando único de campo lá, que é definido pela Conmebol. Mas nas oitavas, nas quartas e nas semifinais, você tem sim o benefício de definir o último jogo no seu estádio, na frente da sua torcida, junto com a sua galera, o que é muito importante. E o Flamengo precisa sim do resultado positivo, o Flamengo precisa sim ganhar essa partida. Agora, como isso vai acontecer, eu não sei. Eu, de fato, estou muito esperançoso numa boa atuação do Igor Jesus, garoto da base, numa boa atuação do Vitor Hugo, garoto da base, numa boa atuação do Lohan, garoto da base. Mas percebam, a base resolve, mas também não é muleta para você ficar fazendo atrocidades com o esquema tático do time. O Tite está poupando quando, na minha opinião, não deveria poupar. E pode sim pagar um alto custo caso hoje a sua estratégia não dê certo. Claro, sou flamenguista, sou apaixonado, sou um rubro-negro lunático e vou torcer para que o Flamengo vença o Bolívar sim. Mas eu já deixo claro e já deixo avisado, para mim isso é maluquice do Tite e é muito arriscado. E hoje, repito o que eu disse nos últimos vídeos, sair com um empate está de bom tamanho e a vitória seria heróica. Espero que os nossos jogadores hoje sejam de fato caracterizados como heróis e tragam da Bolívia uma vitória. Mas, repito, vai ser um jogo bem complicado, tá bom? Se inscreve no canal e deixa o teu like. Fui!